gente viu importantes e interessantes palestras até agora, e quando a gente fala de produto tangível, também é mais fácil falar de sustentabilidade. E falar de sustentabilidade em serviço, o nível de aridez, de dificuldade, aumenta um pouco. E acho que esse é um pouco do meu papel, conversar aqui com vocês sobre como é que nós enxergamos sustentabilidade no nosso negócio. A nossa essência, a essência da nossa operação é de ser um agente de transformação, porque nós captamos recursos de investidores, investimos esses recursos dando crédito para a população, para a sociedade, para as empresas. Então, a gente tem que fazer isso muito bem feito, porque para cada R$100 que a gente empresta, R$16 são capitais próprios, é capital próprio, 84 é capital, é recurso de terceiro. E é isso que garante, ao longo do tempo, com a rentabilidade e reinvestimento e o financiamento e o crescimento do país. Nós somos agente de transformação na nossa essência. Por sermos um agente de transformação na essência, por precisarmos ter isso de uma forma perene, nós desenvolvemos, logo após a fusão, uma visão que orienta a forma como nós nos relacionamos com os nossos diversos stakeholders, mas que, prioritariamente, é uma conversa que a gente tem com os nossos colaboradores para que eles entendam claramente qual é o nosso norte, para onde a gente está indo. E a nossa visão é de que nós somos um banco líder em performance sustentável e em satisfação de clientes. É isso que nós queremos ser, esse é o nosso norte. Como é que a gente, de uma certa forma, tangibiliza isso? Nós acreditamos no valor compartilhado, em gerar valor compartilhado. Nós investimos muito em treinamento, capacitação e fazemos questão que cada colaborador do banco tenha muito orgulho de pertencer à organização. Dessa forma, ele consegue ter um relacionamento cada vez mais claro e transparente com o nosso cliente, gerando um relacionamento ganha-ganha. Com isso, nós garantimos a satisfação do cliente e retorno para o acionista, que com isso garante um reinvestimento no nosso negócio e é dessa forma que a gente enxerga o valor compartilhado dentro do nosso negócio. A nossa estratégia de atuação ela é muito fortemente orientada para negócio, mas eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui com vocês para compartilhar também algumas atitudes que nós temos da marca, que são muito mais causas dos acionistas que existem ao longo do tempo, que nós construímos ao longo do tempo e que norteiam essa visão de sustentabilidade dentro da organização. Essas são causas que não têm uma relação direta com a nossa atividade core, mas que os acionistas enxergam que o compromisso de um líder é trazer um retorno para a sociedade além do que a nossa atividade core permite. Essas são as nossas atitudes de marca. Nós temos 4 pilares de atuação, passam por educação, cultura, mobilidade urbana e esportes. Vou passar um pouco rapidamente o que a gente faz aqui. Do ponto de vista de educação, nós temos há mais de 20 anos a Fundação Itaú Social, e que após a fusão a gente absorveu o Instituto Unibanco também, onde nós temos uma atuação muito forte, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. O investimento, peço perdão, aqui ele está equivocado, não é de 85 milhões em 2012, nós investimos cerca de 140 milhões de reais em 2012 em educação no país. Esses recursos são destinados para o desenvolvimento de tecnologias que são aplicados e testados em escolas públicas, e uma vez que sejam comprovados, que tragam retorno para a melhoria da qualidade da educação, eles se transformam em política pública. E qual que é o nosso grande objetivo aqui? Melhorar a qualidade da educação do cidadão. E a crença é de que lá na frente, com uma qualidade de educação melhor, a relação, inclusive, com o mercado financeiro seja mais madura e mais evoluída. Mas nós acreditamos um pouco mais que um cidadão com boa qualidade de educação, mas também com consciência crítica, esse sim é um cidadão num outro patamar. E é por isso que há mais de 27 anos, antes mesmo de existir o Ministério da Cultura, nós fundamos o Instituto Itaú Cultural, na crença de que a gente poderia usar de todo o nosso know-how de tecnologia para conseguir digitalizar conteúdos de cultura e, com isso, democratizar o acesso à cultura. Hoje, o uso é muito mais amplo, nós temos uma série de investimentos do Itaú Cultural no Brasil inteiro, de forma a democratizar o acesso à cultura. Todas as ações do Itaú Cultural, elas são gratuitas para a população. Também temos 56 salas de cinema no Brasil, cujo conteúdo prioritário dessas salas de cinema é o cinema-arte. De novo, é o acesso da cultura para a população e a gente evita passar filmes blockbusters, com exceção de salas como a IMAX, onde a gente não tem conteúdos mais de cinema-arte. Também acreditamos em mobilidade urbana, porque sabemos da dificuldade que as grandes metrópoles do mundo passam, do ponto de vista de locomoção.
Surgiu uma oportunidade muito interessante do ponto de vista do uso da tecnologia que foi desenvolvido aqui, e nós fizemos uma parceria que está permitindo trazer o conceito de bike sharing, tanto para o Rio de Janeiro como para São Paulo, e acabamos de fechar com Salvador e Recife. Nosso grande objetivo aqui é fazer com que a chegada dessas bicicletas e o conceito do bike sharing faça com que o poder público faça investimentos e melhore a qualidade da locomoção das pessoas, principalmente no último percurso deles, da última condução até o trabalho, aonde em São Paulo tem sido o maior uso. As bicicletas aqui do Rio de Janeiro já andam mais de 1.000 quilômetros por mês. E existe um processo licitatório agora, onde a gente deve expandir o uso das bicicletas aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mas com mais de 1.000 quilômetros por mês, está mais que comprovado o uso e o sucesso das bicicletas. Nós somos investidores também do futebol. Primeiro porque nós viabilizamos a transmissão do futebol há mais de 20 anos no Brasil, talvez a única empresa a estar desde o início da transmissão massiva do futebol no Brasil, mas sobretudo porque a gente acredita no poder de transformação do esporte. Nossos economistas em estudos identificaram de que o PIB dos países por onde existem, por onde passam esses grandes eventos, eles são impactados por volta de 1,5% em termos de crescimento. E não só esses estudos foram feitos para apresentar à FIFA e ao governo brasileiro, como foram compartilhados nas 12 cidades sedes, de uma forma a levar esse conhecimento aplicado para os públicos dessas 12 cidades, para que eles priorizassem os seus desenvolvimentos, seus investimentos e pudessem, com isso, estar mais preparados para o recebimento desse grande evento que chega o ano que vem, cujo teste é agora, em junho, aqui no Brasil. Aqui, passei um pouco para vocês sobre as nossas atitudes de marca. Vou falar um pouco para vocês como é que a gente concretiza sustentabilidade no nosso negócio. Nós desenvolvemos 3 pilares básicos e fundamentais que são transversais em toda a organização: educação financeira, risco e oportunidade socioambiental e diálogo e transparência. Para fazer com que esses 3 pilares atravessem a organização inteira, nós usamos de engrenagens que são fundamentais para isso dar certo em toda a organização. O primeiro deles, por exemplo, que é a governança e gestão, garante que nós estejamos presentes com o nosso grupo de sustentabilidade em todos os importantes comitês decisórios da organização. Talvez o principal dele, que é o CAPP aqui apresentado, que é o Comitê de Aprovação de Produtos e Preço, onde nós temos o poder de veto de qualquer mudança de preço ou de qualquer lançamento de produto ou alteração de produto, se nós entendermos que, de alguma forma, não está adequado para o perfil que a gente quer de desenvolvimento do banco. Temos um importante trabalho de desenvolvimento da cultura do banco. Quando nós lançamos aquela visão que eu apresentei de ser líder em performance sustentável e satisfação de cliente, nós desenvolvemos as 10 atitudes que nós queríamos que cada colaborador tivesse para chegar com a imagem do banco que, de fato, a gente quer construir junto ao nosso público-alvo. Eficiência, sem dúvida nenhuma, é fundamental na nossa operação. Ter receita e controlar a despesa é fundamental para qualquer operação que vise lucro. E, por fim, incentivos. Quer dizer, nós adequamos os incentivos aos nossos executivos para que eles ocorram ao longo do tempo, para que eles tenham um comprometimento com a organização e não uma visão de curto prazo. Meu próprio exemplo, eu como sócio e acionista do banco, recebo todo o meu variável, transformo ele em ações e só tenho liquidez disso em 5 anos em 50%, em 8 anos os outros 50%. Então, o meu compromisso é com a organização ao longo do tempo. Não adianta eu atingir meu objetivo esse ano, porque não é no começo do ano que vem que eu vou ver a rentabilidade, o uso desses recursos. E, se macularmos o resultado da organização antes desses 5 e 8 anos, eu tenho um malus aplicado sobre esse meu bônus. Então, o comprometimento, de fato, dos executivos na organização é brutal. A sustentabilidade dentro dos negócios, eu vou passar agora um pouco por esses 3 pilares. Educação financeira, para nós, é muito importante. Nós nos relacionamos com a sociedade de maneira geral, o nível de entendimento e conhecimento de produtos e serviços financeiros é muito baixo. Nós não temos um produto concreto para as pessoas pegarem, mas a educação financeira talvez seja a nossa grande e principal responsabilidade junto ao nosso público-alvo. Temos um trabalho de educação à distância, onde mais de 80 mil colaboradores já foram capacitados. Temos hoje 95 mil colaboradores e todos que vão entrando passam por esse processo. Temos um hot site interno para que a gente faça esse colaborador entender claramente como ele deve administrar a vida financeira dele, porque se ele tiver equilíbrio na vida financeira dele, ele vai saber equilibrar a vida financeira do cliente. E estamos levando esse nosso know-how de educação financeira para os nossos clientes, onde 35% dos postos de atendimento bancários que nós temos dentro das grandes organizações e empresas estão criando multiplicadores desse conceito de educação financeira dentro das próprias empresas. E, com isso, a gente vai multiplicando esse nosso conhecimento. Nós temos sites e conteúdos externos com milhões e milhões de acesso.
Todo o conteúdo, nós não deixamos de ter uma veia publicitária muito forte, mas nós temos ciência de que hoje a sociedade utiliza de diversas telas para se relacionar com todos os meios e informações disponíveis e criamos uma série de conteúdos lúdicos através de tutoriais que têm milhões e milhões de acessos todos os anos, onde as pessoas aprendem muito sobre investimento e sobre crédito. O Invista é um desses exemplos, onde as pessoas começam a entender de uma maneira muito simples e lúdica como eles podem planejar a sua vida financeira ao longo da sua história, desde o começo, onde eles começam a trabalhar. E quando a gente fala em crédito, que é a parte mais dura dessa relação, talvez, do mercado financeiro com o consumidor, nós, através desse conteúdo mais lúdico, desses tutoriais, temos um dos vídeos mais vistos, onde o Marco Luque nos ajuda a criar essa linguagem comum com o nosso público, e nós chegamos ao ponto de falar para determinados consumidores, quando ele nos pergunta, mas que crédito que eu posso tomar em determinada condição? E a gente diz, para você nenhum, você precisa planejar melhor a sua vida financeira. São vídeos muito lúdicos, muito simples, com uma linguagem comum, onde a gente mostra que a pessoa que realmente tem gasto maior do que o seu salário, ela não tem que tomar crédito, ela tem que organizar a vida financeira dela e nós explicamos como ele deve fazer isso. Bom, em risco e oportunidade socioambiental, nós somos aderentes aos princípios do Equador e analisamos todos os créditos, sempre respeitando para que esse crédito não seja utilizado de forma a macular o planeta de alguma forma. Mais de 2,4 bilhões de créditos foram concedidos através de projetos avaliados sob essa ótica. Os nossos fundos de investimento em ativos de renda variável têm externalidade socioambiental em 60% deles, vamos fechar esse ano com 80% deles, quer dizer, além dos fundos específicos que têm uma correlação, como o Fundo Itaú de Excelência Social, nós temos também uma análise de externalidade socioambiental na nossa carteira dos nossos papéis. E temos mais de 6 mil empresas hoje com o score de risco ambiental dentro da nossa carteira de pequenas e médias empresas. O nosso objetivo é ter 100% da carteira com score de risco de crédito socioambiental. Sabemos que, pelo know-how que nós temos em gestão financeira, a gente tem que afetar a todas as camadas da pirâmide. Talvez o grande desafio de um país como o nosso é chegar na informalidade, na economia informal, e é por isso que a gente investe em microcrédito. O microcrédito existe desde 2003 no banco. Nós, via de regra, contratamos as pessoas para atuar no microcrédito dentro das próprias comunidades. Essas pessoas são treinadas, capacitadas e preparadas para conceder crédito nas suas próprias comunidades. E são elas que vão selecionar aqueles membros de economia informal dentro da comunidade que deveriam estar recebendo crédito e formalizando o seu estabelecimento. O nosso terceiro pilar, que é o de diálogo e transparência, ele é fundamental para nós. A gente tem mais de 4 mil pontos de venda no Brasil, mais de 30 mil ATMs, temos milhões e milhões de pessoas acessando o banco pela internet, temos vários pontos de contato com os nossos clientes dentro dos varejistas parceiros do banco, enfim, são muitos pontos de contato. E para isso, a gente faz com que os principais executivos do banco conheçam como que nós fazemos com que esses clientes se relacionem com o banco. Vocês estão vendo uma foto aqui para os brasileiros presentes, vocês devem conhecer o Roberto Setúbal, que é o presidente e acionista do banco, que está do lado de uma atendente do nosso serviço de atendimento a cliente, atendendo um cliente, para que ele entenda quais são os processos, como é que os nossos clientes se relacionam com o banco e que tipo de desenvolvimento e foco nós temos que dar aos nossos investimentos. Mas a gente tem uma responsabilidade muito maior do que só a qualidade do atendimento. A gente tem uma responsabilidade de transparência na nossa relação com o cliente. Aqui o que vocês estão olhando é um exemplo de uma tela do ATM, do caixa eletrônico, onde uma pessoa, no momento em que ela vai sacar dinheiro com seu cartão, ela entende e aparece uma mensagem na tela dizendo que o valor que ela está sacando está fazendo com que ela entre no limite do cheque especial e, portanto, vai pagar juros a partir daquele momento e se ela quer continuar ou não. Quer dizer, esse é o limite da transparência, onde a gente poderia claramente deixar a oportunidade de ele sacar, uma vez que ele tem um limite contratado, mas essa é uma atitude que a gente considera muito importante para o nosso negócio. Nós temos uma importante relação com os órgãos de defesa do consumidor. Se tem uma liderança que nós odiamos, é a liderança do ranking de reclamações. Temos o privilégio de já ter saído dessa liderança, mas isso ainda não nos deixa feliz. Para um banco que tem uma relação com entre 40 e 45 milhões de CPFs nesse Brasil, que dentro da população economicamente ativa é um volume estratosférico,
ele ainda tem uma responsabilidade muito grande. E quando nós vamos aos órgãos de defesa do consumidor, nós queremos que eles nos digam qual é o tipo de problema que nós geramos para os clientes. Nós não geramos problemas porque nós queremos, nós geramos problemas porque eles acontecem por erros de processo. Então, aprender nos órgãos de defesa do consumidor tem sido muito importante para a gente mudar os nossos processos, para mudar as nossas faturas, para mudar os nossos extratos, para dar mensagem nos caixas eletrônicos, enfim, para fazer com que praticamente 85% das reclamações que chegam são solucionadas na origem, sem se transformar de fato numa relação de atrito com o nosso cliente. Mas a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso sonho. Pra vocês terem noção, aquela espiral que eu mostrei para vocês do valor compartilhado com todos os stakeholders, o número de pessoas com que nós nos relacionamos realmente é muito grande. Nós temos hoje mais de 96 mil colaboradores, o que significa mais do que 95% dos municípios brasileiros em termos de população. Nós nos relacionamos com mais de 40 milhões de CPFs únicos em todas as nossas operações. Nós temos mais de 90 mil acionistas ou investidores no banco, sendo que nesses 90 mil tem muita pessoa jurídica, fundos, que quando isso se multiplica, significa em milhares e milhares de investidores. E, por fim, falamos com milhões de pessoas através de redes sociais. Temos o privilégio de ser um banco líder mundial em quantidade de fãs no Facebook, com altíssimo nível de engajamento, com mais de 200 mil pessoas para cada ação que nós fazemos em mídia social, e isso permite com que a gente crie uma linguagem comum com um público, que é um público transformador e que é o nosso público de amanhã. Caminhando para o fim, vou compartilhar com vocês um case que nós tivemos durante o ano de 2012, que tinha um plano de trocar o extrato de papel por meios de relacionamento digital para cancelar o envio de mais de 300 mil extratos em papel. Por mais que a gente invista de uma maneira consciente no tipo de papel que a gente utiliza, ainda assim, existe uma série de processos que são estabelecidos para que esse extrato chegue até o consumidor. Nós gostaríamos que ele digitalizasse a relação com nós. Enfim, nós, ao final do período dessa campanha, ao invés de 300 mil, a gente alcançou 625 mil documentos impressos cancelados. Foram pedidos mais de 79 mil ringtones, que era a risada de uma criancinha, que eu vou passar aqui para vocês. Tivemos mais de 20 milhões de views no YouTube, 2 bilhões de impacto através da televisão e, pela primeira vez na história do Brasil, a gente teve o privilégio de ser um banco como a primeira empresa em preferência e recall da televisão brasileira. Sabe o extrato mensal da sua conta no Itaú? Com alguns cliques, ele passa a ser somente digital. Com isso, você economiza papel e colabora com um mundo mais sustentável. Use o papel para o que realmente vale a pena. Mude e conte com o Itaú para mudar com você. Muito bem, obrigado a vocês pelo tempo.